Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil. Você está no canal do Cavaleiro, especialista em pecadores CCBistas. Especialista nesses grandes e abomináveis pecadores. Deixa eu falar aqui sobre o bezerro de ouro. Quem é o bezerro de ouro na congregação? Congregação que eu falo, povo. Todo povo, congregação. Sabe? Todo povo. O bezerro de ouro. O ministério é o bezerro de ouro. Tem o altar. Quem é o altar? A igreja, o templo. A igreja física, o templo. A salinha, a igreja grande, a igreja luxuosa. Você não vai botar um bezerrinho num templo luxuoso, né? Cada templinho pequeno, um altarzinho pequeno e um bezerro pequenininho. Tipo réplica, faz uma réplica, sabe? Deixa eu dar uma pausa aqui. Voltando com nossa programação normal. Então, tipo réplica. Tem o Brás, que é o templo, o bezerrão. No Brás tem vários bezerrão, sabe? No Brás tem vários bezerrão, tem vários touros lá. Minotauro, sabe? Minotauro, mitologia CCBista. No Brás tem vários Beuzebu, vários bezerrão de dois chifres, sabe? E tem os bezerros menores. Cara, você entendeu? A igreja grande é um bezerrão grande. Um bezerrão grande, um tourão grande é o touro, né? Bezerro não. Bezerro é pra salinha, aquela do meio do nada, tem uma réplica lá. Mas, aquele cooperador lá na salinha, aquele bezerro lá na salinha, lá no meio do nada, aquele é uma réplica do touro, do chifrudo, chifrudo entre aspas, de 7 cabeças que tá lá no Brás, sabe? Ele é uma réplica. Se você ler aqui em Atos, você vai ver que lá em Atenas tinha a deusa, tinha a deusa do amor, que era, esqueci o nome dela agora, que tinha lá no Partenon. Partenon era um templo gigante que tinha em Atenas antigamente, lá na antiguidade, lá na Grécia Antiga. Tinha um Partenon, aqui a Grécia aqui. Tinha um Partenon e tinha que era um lugar de deuses, e tinha várias divindades. Na Grécia tinha várias divindades. Então tinha tinha a Diana, que era a deusa do amor, outra lá, Afrodite era a deusa do amor. E tinha a Diana, e tinha outro deus da guerra. E aí o que é que o pessoal fazia? Aqueles artífices, os artífices. O pessoal ia sacrificar, ia adorar as imagens, ia fazer culto. Porque culto é uma coisa do demônio, sabe? Culto não é uma coisa inventada por Deus, sabe? Porque você se corrompe. Então o pessoal ia na Grécia buscar palavra. Porque o pessoal ia na Grécia buscar palavra. O rei ia no altar buscar palavra, o povo ia e o povo ia no templo lá de Atenas buscar a palavra. E por quê? Para buscar palavra para resolver seus problemas familiares, seus problemas de saúde, para ir à guerra. Os reis, os comandantes de exército iam para ver se ia buscar palavra para confirmar ou não se ia fazer guerra ou outro, porque eram cidades-estados. Então Corinto estava em guerra com Tebas. Tebas estava em guerra com Esparta. Esparta era inimigo mortal de Atenas. Atenas estava em guerra com Cócera, que era outro estado. Tudo cidade-estado. Com Troia, com os vizinhos ali, Turquia. Então todo esse pessoal é que nem na Bahia, sabe? Bahia, todo mundo vai na igreja buscar palavra para ver quem vai ser campeão, se é o Bahia ou se é o Vitória. Então todo esse pessoal ia buscar a palavra, veio do grego, veio da Grécia, de antigamente. Sabe? Então todo esse pessoal, das colheitas, das doenças, sabe? E então todo esse pessoal ia nos templos buscar a palavra. Aí o que é que os artífices faziam? Eles faziam aquelas réplicas da deusa Diana, da Afrodite. Sim, o pessoal ia buscar a palavra também, que o marido talvez não tivesse
dando conta do recado, se é que me entende, aí ia buscar a palavra para a deusa Afrodite, que era a deusa do amor, sabe? Naquele tempo não tinha Viagra, então ia consultar a Afrodite. Aí perguntar por que o marido dela não tá assim, será que tem outra, não sabe, tá entendendo? Não sabe se casa, não sabe se não casa, aquele lá não tem dinheiro, aquele lá não tem carro, aquele lá não tem terras, como é que vai ser? Quem vai me sabe? Então ia buscar a palavra com a deusa Afrodite. E voltando aqui ao assunto, o que é que os artífices faziam? Eles pegavam tipo a Aparecida do Norte, então faziam imagens de imagens semelhantes à deusa Diana. E aí fazia o que? Vendia. Aí o sujeito comprava e levava para casa. Mas era mais ou menos uma lembrança, porque o negócio dele era no templo. Achava que no templo, aí o artífice ganhava dinheiro, o bobão comprava a imagem e achava que era a solução, que não era. Aí o pessoal ia o quê? Aí o pessoal preferia ir no templo. Aí o que é que ia fazer no templo? Levar um cordeiro, levar um carneiro, levar isso, levar aquilo e deixar a sua oferta para o templo. No templo, tinha um monte de vagabundo no templo para administrar o templo, sabe? Administrar o templo. Aí pegava o dinheiro e enriquecia, porque vivia daquilo ali. Se você pode consultar, né? O templo era uma coisa inviolável, era soberano o templo. Mesmo na antiguidade com os reinos, com o imperador Alexandre, com Ciro, com os imperadores persas, qualquer território, um tirano de um território, ele invadisse outro território, era proibido destruir o templo. Era sacrilégio. Era sacrilégio. Você não podia destruir o templo de outros. Quem fazia isso eram os bárbaros. Já ouviu falar nos bárbaros? Bárbaros era tipo até hoje, aquele povo que não tinha religião, eles não acreditavam. Então eles invadiam as terras e saqueavam o templo. Por que eles saqueavam o templo? Tipo os Godon na Europa, mesmo antes da Europa se formar, tinha várias tribos bárbaras. Mesmo lá nessa região aqui, que eu vou te mostrar. Nessa região aqui, ó. Que fica aqui a oeste da Turquia. Olha, Azerbaijão, Turcomenistão, Afeganistão. No Irã também tinha tribo. Tribo é povo tribal, assim, só que não é tribo assim de 200, é tribo de 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas, 100 mil pessoas. É um território assim com povo bárbaro. Então esse povo não acreditava em divindade nenhuma. Então quando eles invadiam um território que tinha esses templos, o que eles faziam? Eles saqueavam o templo. E por que saqueavam o templo? Por quê? Porque lá tinha ouro, rapaz, lá tinha dinheiro que o povo adorador daquele tempo deixava lá. Naquele tempo não tinha banco. Quem inventou banco foi o Vaticano. Que o Papa tem Vaticano, o Papa tem banco, né? Não sei se você sabia, o Papa tem banco. Então naquele tempo não tinha banco. Então o povo dava o dinheiro, ou dava o dinheiro em espécie, moeda, ou dava o ouro. Aí o pessoal do templo, administrando, sabe? Administrar. Pegava o ouro, entendeu? Batia, transformava em moeda, e eles administrando, você entendendo? Administrar, né? Então os templos eram cheios de ouro. Agora só que o seguinte, um povo não podia, um rei de uma cidade, por exemplo, um rei de Corinto, se ele invadisse Tebas, que era uma cidade-estado, e tomasse, não podia saquear o templo. Só os bárbaros faziam isso, porque os bárbaros invadiam esses lugares para pegar o dinheiro do templo, porque sabia que lá tinha muitas riquezas. Lá tinha tapete fino, cortina, madeira boa, ouro, prata, joias. Então os bárbaros, quando saqueavam, eles destruíam para saquear o templo. Mas um outro povo não. Alexandre, o rei Ciro. Você vê quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele levou os tesouros do templo para lá, mas ele não mexeu não, ficou lá. Porque superstição,
era sacrilégio, era superstição. Por que que os reis, os tiranos não faziam isso? Destruir o templo. Porque se ele faz isso, ele mexe com o povo. Mexe com a religião do povo, mexe com a fé entre aspas, né? A idolatria. Na verdade não é fé. Fé é naquilo aí, mas é idolatria, fé em sentido figurado. Porque, por exemplo, se o rei Alexandre Imperador, que era poderoso para burro, ele invadia as terras, mas ele não destruía o templo, ele não mexia no templo. Por que ele não fazia isso? Mesmo com todo o poder dele? Porque ele ia causar uma revolta. Se ele destrói o templo, por exemplo, quando Alexandre, imperador, que fala lá no profeta Daniel, ele invadiu o Egito era cheio de imagens, cheio de deuses. Por que Alexandre não destruiu? Porque Alexandre invadiu a terra, mas ele precisava dominar aquela terra. Ele precisava governar aquela terra, ele precisava administrar aquela terra. Se ele destrói o templo, ele comete sacrilégio, comete o quê? Uma revolta popular. E aí ele não ia administrar, porque ele mexeu com a idolatria do povo. Entendeu? Dá outra pausa aqui. Voltando à nossa programação normal. Então é o seguinte, um rei, o Alexandre não destruía, porque precisava dominar a terra. E se ele destruísse os altares, a religião, aí com a idolatria daquele povo, ele não ia conseguir dominar. E ele precisava pacificar. Ele precisava passar para o povo que ele só estava ali libertando aquele povo da tirania que estava subjugando eles. Então ele entrava não como um opressor, entrava como um libertador, mas não ia mexer com a religião deles. Alexandre fez isso, os impérios persas fez isso. Sabe? Porque é idolatria, o povo idolatra o templo. Porque Nabucodonosor, quando ele fez isso, porque lá na terra de Nabucodonosor também tem os idólatras dos deuses deles. Cada povo tem os seus deuses. Sabe? Cada povo tem os seus deuses. Então só os bárbaros que quando invadiam a terra, porque os bárbaros já invadiam a terra para saquear os templos, as igrejas, porque sabia que lá tinha dinheiro nas igrejas. Nas igrejas tem dinheiro. E quem dá o dinheiro nas igrejas? Os CC-bestas. Sabe? Os CC-bestas, porque CC-bestas e idólatras em geral, eles acham que dando dinheiro agrada a Deus. Sabe? Aí ele tem o CC-besta daquelas épocas. Eles plantavam uma roça, tinham uma colheita, eles tinham, por exemplo, 10 cabeças de gado, aí nascia 2 bezerros, aí dava um no templo para agradar o ídolo, a divindade, né? Aí ele, na superstição dele, aquela benção que ele teve foi aquele Deus lá que fez. Então ele ia lá e retribuía, sabe? Como se a divindade precisasse de dinheiro e precisava de um bezerro. Aí você levava o dinheiro no templo, levava o boi, o cabrito, a ovelha no templo. Quem ia comer? Os administradores, sabe? Os administradores. Mas não é. Quem tem que comer não era a divindade, não era o Deus? Não, Deus não comia nada, ficava só vendo lá. E os administradores comiam, sabe? Por ver. Você ser besta é sem noção, sabe? Gente não tem noção, não tem. Sabe a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, ele entra assim na cabeça de um ser besta, de uma mula sem cabeça, vê lá tudo vazio e fala assim: vou ficar aqui não tem nada, porque é um cabeça oca, sabe? O entendimento entra no ouvido, entra na cabeça de um ser besta, aí quando chega lá dentro, vê que tá tudo vazio, não tem nada, aí dá meia volta e cai fora. O ser besta acha, e aqueles idólatras também achavam, que você agradava a Deus ou a divindade com carneiro, com boi, com isso, com dinheiro, sabe? E quem comia do altar eram os administradores, sabe os administradores? Sabe? As coletas especiais, reforço nas coletas, entendeu? Aí o besta, ser besta, a mula sem cabeça, dá o dinheiro, achando que aquilo está agradando a Deus. Tá? Então, naquele tempo, o pessoal ia consultar
ia consultar os deuses. Como hoje, os CCBistas consultam os deuses. Mas não consulta Deus. Eles consultam os deuses. Então você vê que a invenção de culto vem do grego. Vem dos CCBistas da época que estavam em Corinto, que estava na Grécia, que estava na Turquia. Turquia era a Ásia que a Bíblia fala de hoje. Era a Ásia Menor. A Bíblia não fala de Ásia Menor, é a Turquia. Sabe? É a Turquia. Então, quem inventou culto foi os CCBistas lá da Grécia. Porque esses CCBistas da Grécia Antiga, que Paulo escrevia a carta, copiaram das idolatrias. É de buscar a palavra. Sabe? Porque o pessoal ia no Partenon, em Atenas, consultar a deusa, para consultar os deuses para casamento, para colheita, para guerra, para negociar, para tudo. Para tudo o pessoal ia nos templos daquela época para consultar os deuses. E aí os CCBistas da época copiaram a ideia e botaram o culto. Tanto que inventaram, aí depois ficaram mandando cartinha para Paulo dar umas orientações ali, sabe? Não tinha culto. Chega lá no templo de Jerusalém, em Jerusalém, lá no templo de Salomão, o templo de Salomão foi construído para quê? Para abrigar a arca, não foi para fazer culto, o seu CCBista mula sem cabeça, o seu idiota imbecil. O templo de Jerusalém, você vê quando Davi teve a ideia de construir o templo, ele não construiu o templo para ficar fazendo culto, para você buscar a palavra não, seu burro. Quando Davi teve a ideia de construir o templo, foi só para deixar a arca. Não foi para construir, para todo mundo ficar lá buscando palavra não, seu estúpido. A palavra está escrita, seu cabeça, seu mula sem cabeça. Seu CCBista burro, otário. Quando Davi teve o sonho, teve a ideia de construir o templo, foi construído o templo só para botar a arca. Para a arca, não ia alugar uma casa para botar a arca, ou fazer uma casa normal. Então foi construído, o rei Davi teve a ideia de construir só para abrigar aquela arca. A arca que está escrita aqui, a arca tinha dos 10 mandamentos, tinha a vara de Arão, foi só para isso, não foi para fazer culto e buscar a palavra não, seu mula sem cabeça. Aí, o Salomão, sabe, com o poderio que tinha, com as condições que tinha, com o dinheiro que tinha, falou, vamos fazer aqui mais, vamos fazer um negócio aqui mais caprichado. Aí fez um negócio mais caprichado, mas não foi feito para fazer culto lá não, seu Zé Ruela, nem para ficar buscando palavra não. Deixe de ser besta, rapaz. Aí, o que aconteceu? O Salomão fez o altar, botou lá a arca com os 10 mandamentos, com a arca da aliança. Aí, Jeroboão foi lá, botou outro templo em Samaria. Aí daqui a pouco tinha uma réplica em tudo quanto era lugar. Coisa de idólatra. Coisa de CCBista idólatra. Coisa de idolatria grega, egípcia, em tudo quanto é raio. Aí daqui a pouco tinha uma réplica de um templo de Salomão em tudo quanto é lugar. Que nem hoje tem o Brás, que é o Dagon lá, o capeta, o templo do capeta lá no Brás. Aí tem um monte de réplica. Aí vão buscar a palavra. Palavra é coisa do demônio inventada pelo diabo. O diabo inventou você buscar palavra. Para tudo que você fazer, você buscar palavra. Só que a palavra que está lá é a palavra do diabo. Então ele atraiu você com esse negócio de buscar a palavra. Aí ele quem está lá pregando. Pregando através de quem? Através desses pecadores, desses bezerros de ouro que ele botou em tudo quanto é templo. Buscar a palavra é coisa de Satã. A Sunamita foi buscar a palavra? Ela estava lá numa situação difícil. A Sunamita foi buscar a palavra? A palavra não foi o contrário, a palavra que foi lá na casa dela? E por quê? Porque era digna daquilo. Ela era digna daquilo. Os discípulos no caminho de Emaús foram buscar a palavra no templo?
quando ele estava naquela confusão, não sei o quê. Não, a palavra foi lá e encontrou com ele. Sabe? A palavra foi lá e encontrou com ele. Filipe e o eunuco que estava confuso, foi lá no templo, o eunuco foi lá no templo adorar, foi buscar a palavra. Não, ele foi queimar o incensinho dele, fazer o sacrifício dele, não foi buscar a palavra. Sabe? Aí o eunuco lá tava confuso, sei lá o quê, estava esperando o Messias também, porque o eunuco estava esperando o Messias. Aí de repente aparece o Filipe lá. Quem foi buscar a palavra? Quem? Não, o Filipe é que foi lá levar as boas novas para ele, pro eunuco, sabe? Você entendeu? Buscar a palavra é coisa inventada pelo diabo, rapaz. É coisa inventada pelo diabo. Aí, chega lá, a palavra é de quem? Do diabo. Aí você... Ó, o ancião e o cooperador, eles são bezerro de ouro. E quem botou o bezerro de ouro? A congregação. A salinha tem um bezerrinho de ouro. E a igreja luxuosa tem um tourão lá de 7 cabeças, 2 cabeças, enfim. E quem é o que é a palavra que sai lá? É o capeta. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Olha o que Paulo disse aqui, ó. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Vós sois a carta de Cristo. Você precisa buscar a palavra. A não ser que você não seja. Certo? Vós sois a carta de Cristo. Aqui, eu vou ler os dois. É que eu não consigo. Tento mas eu já quero explicar então no mérito da questão. Aqui, ó. Aqui, ó. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Se você é uma carta de Cristo, o que acontece quando você vai fazer uma visita? Você não é a carta de Cristo? Você não é a palavra? Você é a palavra. Sabe? Você tem que ir em templo. Oh, meu Deus do céu. Só se eu pegar uma marreta, uma talhadeira e abrir sua cabeça. Bom, ia ser uma decepção. Não ia ter nada lá dentro. Vós sois a carta de Cristo. Então para de ser besta, porque o ser humano é um idiota, né? O ser humano, ele tá assim, ele vai fazer uma visita, o ser humano, fala o ser humano, ser besta não é ser humano, né? Fala assim, um ser besta, vou botar aqui, retire ser humano aqui, vou botar assim, um ser besta, ele fica ali num grupo de 10 ser besta, ele acha que tem que botar um púlpitozinho imbecil, uma tribunazinho idiota, e ele pegar a Bíblia, chegar lá, eu tenho uma palavra, eu vou pregar. Ele acha, o CCB gosta de pregar. Ele é idolatria, sabe? Idolatra um púlpito e uma tribuna, coisa dos gregos antigos, que não aguentava ver uma tribuna, já começava a se derreter. Então, CCB, por que CCB tem essa mania de sempre querer pregar, ter uma plateia e ele pregar, botar um púlpito, subir no caixotezinho, botar uma tribuna e levamos-lhe a palavra que Deus revelou. Revelou cacete, porcaria nenhuma, rapaz. Vá se lascar, rapaz. Deixa de ser tonto. Aqui revelou que nada, rapaz. Aqui, ó. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos vós, porque já é manifesto que a carta Cristo manifestada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Então, rapaz, a palavra de Deus, quando o Senhor foi lá na casa mandou o profeta ir lá na casa da Sunamita, foi numa conversa informal,
Porque eu sou a carta. Eu sou a carta de Cristo, escrita com o Espírito do Deus vivo. Então eu vou numa visita informal. Eu sou a palavra de Deus. Está entendendo? Você vem na minha casa. Você é a carta escrita. Você é a carta escrita com o quê? Com o Espírito do Deus vivo. Você é a palavra de Deus. Entendendo? Ali nós estamos numa conversa informal. Você fala coisas. E eu, na minha necessidade, nos meus questionamentos que eu fiz em oração, eu vou ter as respostas, porque você é uma carta escrita com o Espírito do Deus vivo. Você vem na minha casa e você começa a falar, e ali vai vir as minhas respostas da minha oração, das minhas necessidades. Você está entendendo? Você, quando você vem fazer uma visita para mim, você é uma carta de Deus para mim. Deus mandou uma carta para mim. Quem é? Você, que está escrita com o Espírito do Deus vivo. E por que você tem que buscar a palavra se você ser besta burro? Sabe? Numa conversa informal, os dois discípulos no caminho de Emaús, eles estavam conversando, de repente apareceu a carta. Numa conversa informal, sem tribuna e sem púlpito, e sem grande Deus, aleluia, xalamanai, hatiquihoi, gatiquemia, chaca, chaca, chaca. Deixa de ser besta, deixa de ser tonto, rapaz. Vê se pega esse colírio aqui e põe nesses olhos velhos seu aí, cheio de escama. A sunamita estava lá na casa dela, estava passando dificuldade, ela estava orando a Deus. De repente chega a carta. Quem é a carta? O profeta, escrito com o Espírito do Deus vivo. Aí respondeu as perguntas dela. Ela precisou ir no templo. Quando Ana foi no templo lá, porque era de praxe naquele templo lá, ela foi lá no templo, tava, sabe? Foi lá. Aí o bobão lá, o ancião da época, o Zé Ruela lá, aí começou a falar aquele negócio de praxe lá. Ana, você tá bêbada, não sei o quê. Aí começou a falar. Aí depois de tudo, quer dizer, humilhou a mulher ainda, né? Dizendo que Ana estava bêbada. Né? Por quê? Porque mediu Ana com a régua dele, porque ele enchia o rabo. Ele enchia o rabo de vinho e comia carne no púlpito, tanto que já estava meio obeso. Como ele pegou a régua dele, que era tomar vinho das coletas do templo e comer carne, então mediu Ana com a régua dele. Aí Ana, não senhor, não sei o que, Ana, meu senhor, né? Porque se Ana devia ter mandado ele, vai se lascar, Elias. Você fica enchendo o rabo aí de vinho e de carne aí, agora vem me medir com a sua régua aqui, vá se lascar. Mas Ana, bom, pode ter dito isso, mas não está escrito assim. Tá? Aí ele mediu Ana com a régua dele, aí Ana, não, senhor, eu estou aqui, não sei o quê. Aí ele, minha filha, Deus concede, coisa de ancião. Deus te abençoe. Sabe? Mas Ana, quando foi lá, não foi buscar a palavra, seu besta. Então, voltando aqui, porque já manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, não em tábuas de carne, mas nas tábuas de carne do vosso coração. Você é um sujeito crente? Olha, as pessoas dignas que está escrito na Escritura, foi os profetas, os mensageiros de Deus, eles, escritos com o Espírito de Deus, foram lá e resolveram e responderam os questionamentos da oração dos fiéis. Não precisou buscar a palavra. Sabe? Palavra, vou repetir aqui, vou repetir quantas vezes for preciso. Palavra é uma invenção do capeta, que o capeta põe para você depender de tudo que você vai fazer, buscar a palavra para chegar a ele, para chegar lá, quando você chega lá, a palavra de quem? Do capeta, fermentada. Que nem está escrito aqui, fermento, tem morte na panela, tem morte no púlpito.
Porque a palavra é essa aqui, rapaz. A palavra é isso aqui. Sabe? A palavra é essa aqui. Então é o seguinte, você vai fazer uma visita numa conversa informal, porque conversa de crente é conversa informal. Não tem esse negócio de botar um púlpito lá, porque as pessoas, o CCBista acha que Deus precisa de um altar, de um lugar específico para ele aparecer ali e falar. Sabe? É uma doutrina do inimigo, doutrina do diabo, ensinamento do maldito ministério. Acha que precisa de uma caixa de madeira, você subir ali para ir, sabe? Não. Aqui, ó, vós sois a carta. Então, eu vou na sua casa, vou fazer uma visita, ou você vem na minha, vem fazer uma visita, você é a carta escrita. Ali naquela conversa informal que a gente tem, eu tenho as minhas respostas e você tem as suas. Porque, sabe? Você é uma carta, eu sou outra, e ali, sabe? Mão dupla, entendeu? E aí você tem suas respostas, suas aflições, suas preocupações, suas tribulações. E você precisa ouvir. Entendeu? Leva e traz, a mão dupla. Não precisa de púlpito. O último exemplo aqui, mansidão. Mansidão não é ao contrário de bravura. Ah, eu sou brabo, ah, eu sou manso. Ah, sou brabo, eu sou manso. Não, mansidão que a Bíblia fala é você... por exemplo, Deus é mansidão. Ou seja, Deus não faz barulho para falar com você. Não precisa de um púlpito, de um templo cheio de gente falando xalamanaia, rato que rói, gato que mia, para falar com você. Não, mansidão é isso. É na informalidade, na conversa informal. Vários, sabe? Então, por exemplo, você vem na minha casa, eu vou na sua, a gente se encontra no meio, na rua. Por exemplo, eu te encontro você no supermercado, ou numa fila de um banco, numa casa lotérica, na rua, em algum lugar. Aí você está com um problema, porque todo mundo tem problema, né? Maior ou menor. Aí você está precisando tomar uma decisão. Aí nós se encontramos ali no meio da rua. A sua resposta está na minha boca. Por quê? Porque eu sou uma carta escrita com o Espírito do Deus vivo. Você é uma carta escrita com o Espírito do Deus vivo. Eu preciso de respostas, eu preciso tomar decisão. Você precisa de respostas, você precisa tomar decisão. Ali Deus nos deu um bom encontro. Tipo lá Isaac e Rebeca. Ali Deus nos deu um bom encontro e ali você tem a sua resposta e eu tenho a minha. Na o quê? Na mansidão. Sem tocar trombeta, sem xalamanaia, sem rato que rói, sem gato que mia, sem essa besteira, coisa de ser besta e desses malditos ministérios, sabe? Entendeu o que é mansidão? Numa conversa informal, rapaz. Sabe aqueles soldados lá de Gideão, aquele soldado que desceu lá no arraial de Gideão e e pegou a resposta de lá? Estavam os dois exércitos, estavam os homens de Gideão acampados num lugar e o arraial do inimigo em outro. Aí o soldado de Gideão foi lá e chegou perto e ouviu o quê? Ouviu uma coisa do arraial do inimigo. E aí ele teve a resposta dele. Tá entendendo? Você é besta ou o quê? Você tá entendendo? Então não é coisa formal, porque buscar a palavra é coisa formal, coisa de carne, é coisa do capeta, é coisa do diabo. Isso é buscar a palavra. Tudo que vai fazer é buscar a palavra. Isso é idolatria para idolatrar o templo, para você levar lá, você levar sua ovelha, seu boi, seu jumento, seu 10%, seu dinheiro, sua oferta. Porque os administradores do templo, sabe, querem seu dinheiro. Que eles querem fazer igreja. Fazendo igreja tem mais testemunhado, mais dinheiro. Isso é coisa do inimigo, rapaz. Isso é coisa do inimigo. Buscar a palavra. O capetão tá lá em cima, o bezerro de ouro tá lá em cima. O bezerro de ouro, sabe? Precisa de dinheiro para fazer o bezerro. Que ali tá no ministério para arrecadar dinheiro. Idolatria, rapaz. Buscar a palavra é idolatria, tipo os gregos antigos, tipo no Egito. Você ir buscar a palavra. É idolatria.
Tá entendendo aqui, né? Você entendeu, né? Você não entendeu, não? Vou parar por aqui. Olha. Você gostou desse vídeo? Se você quiser compartilhar para outra pessoa, tudo bem. Se você não quiser compartilhar, você fala para outras pessoas. Você é a carta escrita com o Espírito de Deus. E aí você livra outras almas da morte e transforme CC-bestas em ex-CC-bestas. Sabe? Se é que ainda dá tempo para esses CC-bestas serem ex-CC-bestas. Então você também pode fazer isso. Faça como eu estou fazendo. Transforme CC-bestas. Sei que você pode transformar CC-bestas em ex-CC-bestas. Se você gostou desse vídeo, faça isso. CC-bestas que não gostaram, que querem morrer no pecado, vão se lascar. Vá morder seu ancião na bunda. Tá bom? Até mais.